Então hoje vamos estudar sobre a doutrina do Espírito de forma prática, como ela se aplica em nossa vida. Domingo passado falamos sobre a doutrina do Espírito Santo e hoje vamos tratar diretamente de como ela se aplica em nossa vida. Então nosso estudo sobre as doutrinas deve nos ajudar com a prática da fé. Então, quando estudamos doutrina, logo devemos ver como colocar isso em prática. Então, ela vai nos ajudar a praticar a nossa fé. Hoje, veremos como o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida para que possamos agir em conformidade com a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, é o nosso texto base, Gálatas capítulo 5, vamos aí para o versículo 16 ao 26. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26. Gálatas 5, 16 a 26, diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfíria, ciúme, ira, discordância, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, para te agradecer. Agradecer pelo dia maravilhoso que tivemos, em família, em paz, graças a Ti, Senhor. O Senhor tem nos conduzido nesta paz maravilhosa. Mas queremos nesta noite agradecer pela presença dos nossos amigos, visitantes, vencer com a vida de cada um, que o Senhor fale aos seus corações nesta noite. Na verdade, a cada um de nós, fala, Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, para que possamos, Senhor, aplicar todos os princípios que serão aqui expostos, que venhamos, ó Pai, colocá-los em prática, que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Quando o Senhor nos revela esta palavra, certamente tem o intuito de nos conduzir a uma edificação, a sermos pessoas melhores, diante do conhecimento da graça do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um aqui presente. Te peço também por aqueles que nos assistem através da live e que ainda irão assistir por meio do vídeo, que será gravado e exposto nas redes sociais. Que a Tua graça, o Teu favor alcance cada um de nós e assim nos conceda a oportunidade de aprender e crescer na fé. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Livro de Gálatas, um livro maravilhoso, riquíssimo, mas um livro que contrasta muito sobre a lei.
o apóstolo Paulo, ele entra em um confronto direto com relação à lei e Cristo, no capítulo 5 principalmente. Ele inicia o capítulo 5 dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quando Deus ele institui a lei de Moisés, né, aqueles 10 mandamentos, que é bem conhecido de todos nós, ele institui aqueles mandamentos com um propósito: mostrar ao homem a sua grandeza. Nenhum homem foi capaz de cumprir os mandamentos. Na verdade, só Jesus foi um homem perfeito ao ponto de cumprir todos os mandamentos. Mas fora Jesus Cristo, todos os demais caíram em um ponto ou outro. E como diz a Escritura, a lei do Senhor é como uma corrente, que uma está apegada à outra. Uma vez que você vai seguindo e quebra um dos mandamentos, você quebrou todos os outros. Então, isso mostra o quanto somos falhos, o quanto carecemos da graça de Deus. Então, a graça de Deus que nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus. Então, a lei e a graça é uma discussão aqui dentro desse texto, mas vamos nos deter a um outro aspecto disso, mas isso tem muito a ver, grava isso que eu estou falando agora. Então, a lei nossa, a lei do cristão está em Cristo. Nós não somos mais obrigados a responder a Deus diante da lei dos 10 mandamentos. Aquela lei foi dada a Moisés para que o povo observasse a grandeza de Deus e se voltasse em arrependimento e fé ao Senhor, para que por meio dele alcançasse a graça. Esta lei então leva o homem não à salvação, mas a uma condenação, quando a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a lei só revelou quem nós somos: pecadores que necessitam de salvação. Essa é a função da lei. E Cristo veio ao mundo, cumpriu toda a lei dada por Deus, para nos deixar o exemplo para ser seguidos. Se nós queremos realmente agradar a Deus em nossa vida, devemos obedecer a Cristo, devemos seguir as orientações de Jesus. Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a lei resume-se em apenas um mandamento. Poderíamos resumir esses 2 em amar a Deus e amar o próximo. Mas amar como Deus nos amou, ao ponto de nos sacrificar em favor do próximo. Isso só será possível quando verdadeiramente nos libertarmos da escravidão do pecado. Enquanto estivermos presos ao pecado, não permitindo o agir de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, continuamos na escravidão. É necessário essa libertação, e o Espírito Santo veio ao mundo para nos trazer esta graça de Deus, nos dá força para resistir à lei do pecado. No verso 16, vemos então uma expressão usada aqui por Paulo, muito interessante. O título dessa leitura são as obras da carne e o fruto do Espírito. É interessante esse contraponto, porque nos é afirmado que as obras são de quem? De quem é as obras? Da carne. É interessante porque o mundo, muitas vezes algumas religiões, anelam, pregam, anunciam a ideia de que devemos praticar coisas boas para ser salvos. Geralmente avaliamos as pessoas pelo bem que elas fazem. Fulano é uma pessoa boa, nunca vi ele fazer nada de errado. A gente julga as pessoas pelo que a gente vê, pelas obras que eles praticam. E isso não é uma realidade no contexto espiritual. Deus não nos julgará no sentido salvífico, para salvação por obras. Ninguém será salvo pelas obras.
Nós somos salvos para praticar as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas para praticá-la. Então aqui no início ele diz que devemos então andar no Espírito. São três expressões que são repetidas, que têm a mesma ideia aqui no texto. Primeiro, no versículo 16, andai no Espírito. Verso 18, ele diz, se sois guiados pelo Espírito. Andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. E no verso 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Estas três passagens, três frases usadas com relação ao nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é muito importante. Ele vai nortear a mensagem de hoje. Então, se queremos verdadeiramente viver a fé cristã genuína, se queremos verdadeiramente viver de forma que agrada a Deus, devemos praticar isso. Devemos estar sendo guiados pelo Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito. É interessante aqui a colocação, no. Não é apenas vivendo uma aparência espiritual, como alguns acham que isso é suficiente. É só colocar uma roupa de manga comprida, dar um glória a Deus, aleluia, eu sou espiritual. Não é isso, viver no Espírito. Não é isso, andar no Espírito ou ser guiado por Ele. A ideia estas frases é alguém que está sendo preenchido pelo Espírito Santo de Deus, alguém que está sendo movido. Não somos nós que direcionamos a nossa vida. As escolhas da minha vida não dependem ou não devem depender de mim ou da minha vontade. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram nova todas as coisas. Então esse viver que agora eu tenho, eu devo viver pela fé, em obediência à palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então a minha vontade deve estar submissa à vontade de Deus, a vontade de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo nos inspira a uma vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo, a qual nos fará mais parecidos com Cristo, que é o nosso maior exemplo de fé. Vivermos em santidade nos traz liberdade para dizermos não ao pecado. Vejamos então como nós podemos viver no Espírito. Vivemos no Espírito quando militamos contra a carne. Aí os versos 16 a 21 nos mostra essa militância. Essa é uma expressão muito usada nos dias atuais, né? Vamos lá para Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, isso, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa expressão concupiscência é a vontade. Não é uma vontade qualquer, mas uma vontade incontrolável. Você já esteve assim muitos dias sem comer um chocolate, e aí alguém chega para você e oferece um chocolate, mesmo você sem poder, ou de alguma forma você está se reservando, seja uma dieta, seja alguma coisa, mas há uma vontade descontrolada que você, me dá, eu quero. Mesmo sem poder comer, você coloca aquilo para dentro. Então a ideia da concupiscência, um desejo descontrolado, você não consegue controlar. Então ele está dizendo que jamais devemos satisfazer a concupiscência, o desejo descontrolado da carne. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
Aí nós vimos aí prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfíria, ciúme, ira, discordância, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é que o apóstolo Paulo então quer ensinar à igreja na Galácia? O ensino que o apóstolo Paulo traz aqui é um contraste, expressando que a carne, ela tem uma lei. A carne, ela é uma representação do nosso ser material. Então o ser humano, por natureza, ele pende aos desejos da carne. Isso é natural do ser humano, certo? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é necessário levantar uma bandeira. Nós vemos muito essa expressão usada nos dias atuais, aí nas redes sociais, nos jornais, telejornais, sobre a militância, com relação aos partidos políticos. A militância de tal partido hoje vai fazer uma passeata, a militância de tal fez hoje uma passeata em tal lugar. Então nós encontramos muito isso, aí lá estavam as pessoas com bandeira, com cartazes, defendendo o que aquele grupo prega ou apregoa, ou até mesmo criticando outro grupo que não crê como eles creem. Essa é a ideia aqui da expressão militar, devemos militar contra a carne, porque a carne ela já milita contra o Espírito. A nossa carne, ela tende a nos fazer pecar. É um grande inimigo que está em nós. Então nós precisamos lutar diariamente, dizer para ela que ela já está vencida, que ela já foi derrotada, que ela não tem mais poder sobre nós. Mas pastor, como é que eu faço isso, pastor? Apenas confiando e entregando a sua vida ao Espírito Santo de Deus. É permitir o agir do Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo agir na sua vida, você não consegue, porque você tem alimentado a carne, como já faz parte da sua natureza, por conta do pecado, a natureza que eu digo pecaminosa que está em nós. Nós nascemos com a tendência para o pecado, não nascemos pecadores, mas nascemos com a tendência ao pecado. Todo ser humano, quando nasce, a partir do momento que ele comete o primeiro pecado, ele se torna pecador. Então ele se torna pecador pela prática do pecado. Então, uma decisão que nós tomamos. Talvez vocês já assistiram algum filme que tem o anjinho e o capetinha, né? O diabo, que fica lá, faz isso, não vai fazer isso não. Fica lá aquelas duas vozes questionando, militando, cada um levantando a sua bandeira. Isso, na realidade, não acontece, a gente não vê duas imagens, mas conscientemente, a gente tem uma luta diária. A carne militando contra o Espírito. É aquele momento que você está na escola, e aí surge uma oportunidade de olhar do lado, na prova do vizinho, né? E aí você fica lutando, não, eu estudei, eu sei, mas você fica, vou só tirar a dúvida se eu acertei, vou olhar para a prova do vizinho, né? Aí dá errado, porque talvez o vizinho errou e você não confia no que você estudou, e aí vai e cai no erro do vizinho. E às vezes a gente cai assim no trabalho, quando nós então começamos a olhar para o outro e queremos as mesmas coisas que o outro conquistou, nós queremos para nós também, e aí para alcançar isso, nós vamos derrubar, nós vamos praticar o mal, nós vamos prejudicar as pessoas. Isso é a carne militando contra o Espírito. Pastor, então como é possível colocar o Espírito em uma militância para então vencer a carne? Aí requer então um esforço, e esse esforço faz parte de nós mesmos. Nós precisamos dar lugar ao Espírito para que ele age em nossa vida, porque diariamente nós temos tomado decisões. A ideia aqui de a militância, né, da luta, ele usa aqui a ideia de
Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa ideia, irmãos, de oposição, é a ideia de reino. Há dois reinos dentro de nós. Quem nós temos reverenciado mais? Se a nossa reverência tem sido mais à carne, estamos cedendo mais aos desejos da carne, ela vai ter um domínio maior sobre nossa vida. Mas se cedemos mais ao Espírito Santo de Deus que está em nós, aí ele terá um domínio maior sobre nós. Aí vem a questão de quem nós estamos entronizando, quem está no trono do nosso coração, quem tem a palavra de poder sobre nós, quem nós temos dado essa autoridade. É interessante que nós só nos submetemos àqueles que nós reconhecemos como autoridade. Por exemplo, você está na rua e alguém aparece de camiseta, de bermuda e diz: pare aí, mão na cabeça, mão na parede. Você vai obedecer uma pessoa dessa? Você olha para a pessoa, vê a vestimenta dela, não vai considerar. Que autoridade você tem para fazer isso? Até que ele se identifique: eu sou um policial. Mesmo assim ele não está em serviço, essa autoridade não tem valor. Mas se ele está fardado e ordena isso, aí nós temos que obedecer. Ali é uma autoridade reconhecida, então temos que obedecer. Essa é a ideia, é reconhecer a autoridade. Quem tem sido a autoridade na tua vida? Quem tem domínio e poder sobre você? Quem te dá as ordens? Tu tem ouvido mais a voz da carne ou a voz do Espírito? Então essa é a questão. Em Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia por favor. Colossenses 3, versos 5 e 6. Para que a gente levante a bandeira da militância contra a carne, quer dizer, a bandeira do Espírito, né? Nós precisamos tomar uma atitude, e essa atitude está aqui expressa em Colossenses 3, de 5 a 6, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, aqui mais uma vez, Paulo orienta o povo de Deus a tomar uma decisão ao lado de Deus, ao lado do Espírito Santo de Deus. E essa decisão que nós devemos tomar, de fazer morrer a velha natureza, ou o velho homem, ou como é dito aqui, a vossa natureza terrena, devemos fazê-la morrer. Vamos usar aqui uma ideia. Se você quer fazer algo morrer, você só deixar de alimentar aquele algo que você quer deixar morrer. Por exemplo, você tem uma plantinha em casa, você deixa de regar aquela planta, deixa de colocar os adubos, o que é que vai acontecer com aquela plantinha? Ela vai secar, vai morrer, cair as folhinhas, depois vai ficar só um galho seco, não vai ter mais vida naquela planta. Fazer morrer a velha natureza, ou a nossa natureza terrena, é justamente deixar de alimentar a carne. E aqui ele usa as mesmas expressões, né, que foram usadas em Gálatas, quando ele fala aqui sobre algumas práticas, a forma como alimentamos a nossa carne, através da prostituição, através da impureza, através da paixão lasciva, através do desejo maligno, através da avareza. Todas essas expressões usadas tanto em Colossenses quanto em Gálatas são justamente alimentos da carne. Então, quanto mais alimentamos a nossa carne, mais estamos dando poder a ela, mais estamos dizendo: me governa, é você que merece, é você que tem todo o poder sobre minha vida.
É isso que estamos dizendo à nossa carne, quando assim nos conduzimos. Então, não tem ninguém melhor para conhecer nós mesmos, para conhecer a nós, quanto nós mesmos. A minha mãe não me conhece como eu me conheço. A minha esposa, que já está há 20 anos comigo, a minha mãe passou 20, ela agora está há 20 anos comigo, também não me conhece como eu me conheço. Eu sei onde sou falho, eu sei onde sou fraco, eu sei quais são os pontos que eu sou mais tendencioso a pecar. Então, qual deve ser a minha atitude? Fechar as portas, não dar lugar, dizer não quando esse desejo vier ao meu coração, não alimentar esse desejo. Vou usar aqui uma ideia. Por exemplo, alguém que já bebeu na vida e foi viciado na bebida, e ele sente o desejo, mesmo sendo cristão, ele sente o desejo de tomar um golinho, uma tacinha de vinho, não faz mal nenhum, é bom para a saúde. Ele vai atrás de argumentos, sabe? Esses argumentos que ele vai atrás são justamente a militância, é a carne militando, levantando os cartazes. Faz mal não, é só uma dose. Existe um grupo chamado Alcoólicos Anônimos, e o lema desse grupo é: evite o primeiro gole, não é nem a taça, evite o primeiro gole. E eles têm razão, porque depois de você tomar um gole, dependendo da situação que você esteja, a pressão psicológica que você esteja passando, os problemas que você esteja enfrentando, você pode passar daquela taça facilmente, porque você vai jogar os seus anseios sobre aquilo, você vai ter esperança que aquilo vai te acalmar, vai tirar todo o nervosismo, todos os pensamentos negativos, e ele vai causar uma sensação de prazer, ele vai causar uma sensação de resolver, mesmo que seja momentâneo, os teus problemas. E muitos são aqueles que se lançam e se perdem neste mundo, né? Então, infelizmente, irmãos, lamentavelmente, e eu digo infelizmente, talvez seja até felizmente, né? Mas o meu papel como pastor diante de vocês é revelar, é mostrar o perigo para vocês, é levantar as placas, é mostrar que se você for por este caminho, você vai se perder, você vai se afastar do Senhor. E por esse motivo que eu tenho a responsabilidade, muitas vezes, de tocar no ponto de pecado, como eu já fiz aqui várias vezes e continuarei fazendo. Certa vez um rapaz que congregava comigo chegou para mim e disse: pastor, o senhor nunca vai ter uma igreja grande. Eu disse: por que, irmão, que você diz isso? Porque o senhor fala muito de pecado. Ninguém quer ouvir de pecado, não. Fale do amor de Deus, fale da graça, fale de tudo que é bom, deixe de falar de pecado. Eu disse: irmão, realmente, se for por esse caminho para eu ter uma igreja cheia, eu prefiro continuar falando de pecado e ter um grupo pequeno de pessoas santas, de pessoas sãs, que foram curadas, que estão prontas ou que estão em tratamento, na verdade, porque a cura completa só no céu, porque ainda estamos sendo, vez por outra, atacados pelo pecado. Então é necessário falar sim, eu tenho que levantar essa bandeira, essa é a minha militância contra o pecado, eu preciso levantar a bandeira. E você que é cristão, não aceite o pecado na sua vida, repreenda, levante a bandeira, diga: eu não aceito ser dominado mais pelo pecado, eu vou lutar contra ele, eu não vou deixar ele me dominar. Então essa é uma luta que nós devemos travar constantemente, não baixar a guarda, não nos entregar. Infelizmente temos falhado, eu falho, você falha, mas devemos entender que cada vez que levantamos a bandeira e lutamos contra o pecado, mais o Espírito irá nos fortalecer para que não caiamos
novamente no pecado. Então, no primeiro ponto aqui que entendemos que para viver no Espírito, precisamos então militar contra a carne. Não deixe a carne te dominar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lembra que você é nova criatura? Lembra que você foi salvo, foi o escolhido de Deus, separado para Deus? Então viva em santidade. Busque a Deus diariamente. Em segundo lugar, vivemos no Espírito quando frutificamos e produzimos espiritualmente. É necessário entendermos o papel do Espírito na nossa vida, como o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Lembra que para a gente ver uma planta produzir, é necessário lançar a semente na terra. Vocês têm essa ideia, né? Sabem muito bem disso. Você colocar uma semente em cima dessa bancada, não vai acontecer nada, ela vai ficar aí anos e anos e não vai acontecer nada. Mas quando colocamos na terra, regamos essa semente, ela vai brotar. Ao seu tempo, determinado por Deus, ela vai brotar, naturalmente. E é interessante porque a semente, ela não faz parte da terra, não é verdade? A semente, ela faz parte da planta. E aqui, quando ele diz que nós devemos, para viver no Espírito, devemos frutificar, devemos entender que nós somos a terra, e o Espírito Santo é a semente que foi lançada em nós. Lá no Evangelho de Marcos, é usada essa expressão, onde a terra é o coração e a semente é a palavra de Deus. Então, cada vez que a semente foi lançada, que a palavra de Deus é lançada, ela alcança nosso coração e ela germina, e ela produz. Nós vamos já ver esse versículo. Mas voltando aqui para o texto, o versículo 22 e 23 de Gálatas 5. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos lá, entendendo. Primeiramente, ele diz que o fruto é de quem? O fruto é do Espírito, não é nosso. Irmão, como é que está? A paz do Senhor, você tem paz? Como é que eu sei que eu tenho paz? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, reinando em mim. O Espírito Santo, uma vez que ele habita em nós, ele quer frutificar. Mas para que ele possa frutificar, a gente precisa regar, alimentar, fortalecer. Então é necessário dar lugar, deixar que o Espírito Santo haja por meio de nós. Aqui o fruto do Espírito, ele está no singular. Não são os frutos, mas é o fruto. Imagine este fruto como, por exemplo, uma tangerina, onde tem vários gumes. Então, cada gume daquele seria uma parte desse fruto. Então, o fruto que o Espírito Santo quer germinar em nós é um fruto bendito, é um fruto maravilhoso, é um fruto que nos dá muitas características que são divinas. Por exemplo, nós cremos em um Deus, e já vimos isso aqui em outra oportunidade, nós cremos em um Deus de amor, e o amor vem de Deus. Todo amor vem de Deus. Então o amor que vem por meio do Espírito, esse amor que vem de Deus, não o amor que vem da carne. Hoje está sendo militância, levantando bandeira de que todo amor é válido. Não. Existe um amor real, verdadeiro, um amor puro, um amor sem pecado. E esse amor vem de Deus. Quando Deus então ensina ao homem o verdadeiro amor, ele diz: marido,
amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Que amor foi esse? Que tipo de amor Jesus usou para com nós, a igreja de Cristo? O amor sacrificial. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o tipo de amor que o Espírito traz a nós. Só é possível a gente amar como Cristo nos amou, se deixarmos o Espírito Santo produzir este fruto em nós. Para que ele produza, eu preciso buscar, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso estar em oração, eu preciso estar em um convívio com os meus irmãos, em comunhão. Tudo isso, irmãos, faz parte do regar, é fazer esses frutos multiplicarem em nós. Não adianta nós sermos cristãos, sermos crentes em casa, sozinho, trancado. Eu vou ser crente na minha casa, desistir de ir para a igreja. Meu irmão, não faça isso. Lugar de frutificar é justamente na igreja. Como é que você vai dividir esse fruto? Como é que você vai apresentar esse fruto? Como é que esse fruto vai glorificar a Deus? Se está guardado em uma gaveta. O que é que acontece quando nós tiramos um fruto e colocamos numa gaveta? Mesmo que seja a gaveta lá do freezer, da geladeira, ele apodrece, ele perde a sua validade. Vai chegar um tempo que ele não vai perder o sabor e tudo o que ele tem de bom. Então os frutos são justamente para que a gente distribua, para que a gente divida com as outras pessoas. É muito bom. Eu venho de uma cultura onde minha família, meus familiares tinham um sítio, e eu ia passar férias nesse sítio das minhas tias, e era muita alegria quando chegava os últimos dias, que elas diziam assim: meu filho, vá tirar as frutas para você levar para sua casa. Rapaz, só faltava arrancar as folhas. Era siriguela, tangerina, goiaba, tudo que era fruta que tinha naquele sítio. Eu trazia uma saca de 60 quilos, maguinho, velho, com 12 anos de idade, quase não conseguia carregar aquela saca de fruta, mas trazia para casa com a maior alegria, e eles davam com a maior alegria. Leve, meu filho, porque aqui vai estragar, é muita coisa. E a gente não tinha isso lá na minha casa, e era uma alegria quando chegavam essas frutas. O fruto do Espírito, irmãos, é uma graça divina, é um favor divino. Ele não produz de nós mesmos. De nós mesmos, sabe o que é que produz? As obras da carne. Isso produz de nós mesmos. A prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, isso nós naturalmente produzimos. Mas o fruto que é do Espírito, só Ele pode produzir em nós. Se deixarmos, se permitirmos, Ele fará grande mudança na nossa vida. Marcos 4:20 diz assim: os que foram lançados, ou que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, frutificando a 30, a 70 e a 100 por um. A parábola do semeador, ela nos é apresentada como um momento em que alguém que vai plantar, lança as suas sementes, e aquelas sementes caem em vários lugares diferentes. Algumas das sementes caem no meio da estrada, outras caem em terra, outras caem no meio dos espinhos, outras caem entre os rochedos, e aí cada uma tem um crescimento diferente e um resultado diferente. Aquele que caiu em boa terra, que é a que a gente está falando aqui, é aquele que caiu em um coração quebrantado, na vida de uma pessoa que ouve a palavra e obedece. Esse é o ponto fundamental aqui do texto. Diz assim: aquele que cai em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem. Essa expressão aqui, receber, é aceitar, é abrir o coração para que a palavra faça morada, que ela possa produzir. E uma vez que aceitamos
a vontade de Deus na nossa vida, uma vez que permitimos o agir do Espírito Santo em nossa vida, o resultado é produção, frutificação. Não tem como termos o Espírito e não produzirmos. Isso é irreal, é ilógico. Existe sim. Se nós temos o Espírito Santo, se ouvimos a palavra de Deus, se aceitamos essa palavra, nós produziremos esse fruto, porque o Espírito Santo habita em nós justamente para fazer isso. E a produção, diz aqui o texto que é a 30, a 70 e a 100 por um. É muito interessante isso. É a ideia realmente dos grãos quando são plantados, dependente do grão que você planta. Por exemplo, você planta um grão de feijão, vai lá, nasce o pezinho de feijão, dá 2, 3 bages. Cada bage tem lá 10, 20 grãos de semente. O grão do milho, da mesma forma, você joga lá, lança o grão do milho, nasce o pé de milho, vem lá a espiga, e aí quantos grãos tem naquela espiga? Então eu já tinha feito essa pesquisa anteriormente, não vou me lembrar exatamente com a quantidade, mas pelo menos 300 grãos, dependendo da espiga. Então uma boa espiga tem 300 grãos. Só uma semente produziu 300 vezes mais. Então o que ele está dizendo aqui? O que o Espírito Santo é capaz de fazer em nós? Se Deus faz essa produção através de sementes, de grãos, quanto mais Ele pode produzir na nossa vida, nos seres humanos. E Deus quer produzir em nós. E o que é que Deus quer produzir em nós? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer produzir em nós verdadeiros filhos dele. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa é a produção que Deus quer fazer em nós. Não é um produto qualquer, não é uma semente qualquer, é a semente santa, é a semente pura, é a semente maravilhosa de Deus que Ele quer produzir em nós. E através de nós, outras pessoas serão salvas e ganhas, e serão também produtoras do reino de Deus. É necessário, meus irmãos, que nós demos a permissão para que o Senhor possa verdadeiramente produzir em nós pessoas melhores, pessoas boas, pessoas que têm um amor pela obra e pela causa de Deus. Temos visto, infelizmente, nos dias atuais, cada dia o amor se esfriando. Sabemos que isso é uma profecia de Deus. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E esse amor é o amor dentro da igreja, no seio da igreja. Vemos as pessoas não tendo mais amor pela obra, não tendo mais amor pelas almas perdidas. Isso é falta de quê? Do agir, da produção do Espírito. Você não está dando lugar ao Espírito Santo, você não está deixando o Espírito Santo agir na tua vida. Logo, não tem como produzir bons frutos. A árvore boa produz bons frutos, e a árvore má só produz frutos maus. Não é possível um pé de espinho, por exemplo, um cacto, produzir uma manga. É possível isso? Não pode, nunca vai acontecer. Então a planta boa produz bons frutos. E é interessante porque Jesus diz: eu sou a videira e vós são o quê? Os ramos. Aqueles que estiverem em mim, inseridos, eles produzirão, darão muitos frutos. Mas aquele que não está em mim, ele secará, será pego, será lançado no fogo. Aquele que não produz para Deus, ele não tem valor, ele será lançado no fogo. A expressão desse texto é justamente
castigo eterno. Se você está nesta vida, foi salvo por Jesus, você precisa produzir, você precisa frutificar. É necessário que você seja usado por Deus, senão você não tem necessidade no meio do povo de Deus. É um galho seco que está atrapalhando. Você já passou por um caminho que tinha um galho seco no seu caminho, o que você fez? Pegou aquele galho e jogou longe, pisou em cima, quebrou. É isso que é feito com galho seco. Algo que não produz, que não dá fruto, é quebrado, é lançado fora, e o final da vida dele vai ser a morte eterna. Precisamos produzir, precisamos frutificar, precisamos engrandecer o reino de Deus, e para isso é necessário andar no Espírito e permitir que Ele faça essa produção em nós. Vivemos no Espírito, por fim, vivemos no Espírito quando crucificamos o velho homem. No primeiro aspecto da mensagem aqui, o primeiro ponto da mensagem, nós vimos que é necessário militar contra a carne. E essa militância, nós vimos que uma das formas de militar é fazer morrer a velha natureza. É matar essa natureza velha que é contaminada pelo pecado. E a ideia aqui do terceiro ponto é justamente essa: como matar essa velha natureza? Crucificando-a. Lembra que Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem me seguir, cada um de vocês tome a sua cruz e siga-me. Lembra que Jesus disse isso para os seus discípulos? Nós devemos tomar a nossa cruz. E para que serve essa cruz? Tem umas historinhas bonitas, né? Diz que um rapaz estava sonhando, e nesse sonho ele recebia uma cruz para carregar. Mas era uma cruz muito grande, pesada. A ponta da cruz arrastava no chão, era um sacrifício, ele tinha que se levantar, arquear o corpo para poder caminhar. Aí ele teve a ideia: vou serrar um pedaço dessa cruz. Serrou um pedaço, aí melhorou para ele caminhar. Só que com a distância que ele estava caminhando, a cruz voltou a pesar. Ele foi e serrou outro pedaço da cruz. A cruz ficou menor, melhor de carregar. Mas só que com o tempo, caminhando, ele percebeu que estava fazendo calo, ainda estava muito pesado. Ele foi diminuindo ao ponto de carregar aquela cruz na mão. Quando ele chega no final da caminhada, havia então um grande abismo, e ele avistou do outro lado Deus, e ele disse: Senhor, estou aqui, me ajuda, como é que eu posso chegar aí? E aí, então Deus disse para ele: cadê a cruz que eu te dei, meu filho? Ela é a ponte para atravessar esse abismo. O que você fez com ela? Ele olhou para a mão e disse: ela está aqui, mas ela não é mais suficiente ou capaz de me carregar até o Senhor. É uma história ilustrativa, né? Mas que ela revela justamente um compromisso. A ideia de que quando Deus manda aos seus discípulos, né, quando Jesus manda os seus discípulos carregar a cruz, era um compromisso que eles tinham que ter com a obra de Deus. Mas a cruz também serve para a gente matar a velha natureza, dizer para nós mesmos: olha, o meu velho homem, o velho Sibério está crucificado, eu sou uma nova criatura com Cristo. Lembra daquele homem que ele foi carregado pelos amigos, descido pelo teto, numa cama, para que Jesus pudesse curá-lo? Vocês lembram dessa passagem? Jesus curou aquele homem e mandou ele fazer o quê? Carregar a cama. Para quê? Para ele lembrar de quem ele é. Jesus mandou a gente carregar uma cruz para a gente lembrar o tamanho do sacrifício de Jesus, que ele se sacrificou por nós. E agora nós estamos crucificados também. Devemos crucificar o velho homem. Esse corpo pecaminoso deve ficar lá, preso na cruz, porque um dia ele voltará para nos resgatar e nos dará um corpo transformado. Seremos verdadeiramente um ser glorificado. O peso do pecado, o peso da cruz ficará todo para trás. Nós seremos libertos por completo,
E essa liberdade que hoje nós temos é para dizer ao pecado: tu não terás mais domínio sobre mim. Tu estás preso na cruz que Jesus mandou carregar, e eu estou carregando para lembrar que você está morto. Quem manda agora em mim é o Espírito Santo de Deus, e eu sou agora usado pelo Senhor. Essa deve ser a ideia que devemos ter sobre a nossa vida com Cristo. Versículo 24 e 25, aqui do nosso texto base, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é que está em Cristo aqui entre nós? Quem está em Cristo? Amém, graças a Deus. Quem está em Cristo é quem já entregou a sua vida a Jesus. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Então o texto está dizendo: se você já entregou a sua vida a Jesus, então lembra de fazer algo. Crucifica a carne, bem como, além da carne, devemos crucificar também o quê? As paixões e concupiscência. E o que é concupiscência, que eu já falei? Um desejo descontrolado. Crava cada um deles na cruz. Tu está preso aí, tu não vai ter mais poder sobre mim. É uma decisão, irmãos, é uma escolha. Você não escolheu seguir a Jesus? Então esteja pronto para carregar a cruz, para crucificar o velho homem, para viver uma nova identidade, ser um novo homem em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ao invés disso, sejamos então humildes, condescendei uns com os outros, tenhamos paz uns com os outros. Ao invés de estar criticando os outros, porque a gente é muito sagaz, somos muito rápidos em apontar o erro dos outros, mas toda vida que você aponta o erro de alguém, lembra de uma coisa: quando você está apontando o dedo para alguém, você está apontando também o dedo para Deus, porque a pessoa que você está falando mal, ela foi feita também à imagem e semelhança de Deus. Então lá no céu está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, anotando tudo no livro das obras. Como é? Você está falando de quem? Ah, tá bom, aí você não erra não, né? Você não peca também não? Ah, está tudo sendo anotado lá, né? Então muito cuidado, ao invés de apontar, ajuda, orienta, seja luz, seja exemplo. Ao invés de estar criticando, apontando erro, falha, abraça o irmão. Ô irmão, eu te amo tanto, meu irmão, eu quero te ajudar, me ajuda que eu te ajudo. Olha, vamos por aqui, vamos andar juntos. Por isso que há uma expressão usada na Bíblia, chamada uns aos outros. Jesus diz: amai uns aos outros, suportai uns aos outros. Essa expressão suportar não é eu estou suportando fulano, não é isso, é dar o suporte, dar o apoio que ele precisa. Se você é mais forte na fé, louvado seja Deus, ajude o que é mais fraco, não fica apontando. Às vezes nos achamos muito espirituais. Esse é o problema da lei, esse era o problema da lei. Os fariseus, eles eram legalistas, eles criavam várias leis, e ele dizia: eu sou um homem bom, porque eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E ele se vangloriava do que ele fazia. Obras da lei não tem valor nenhum diante de Deus. Sabe o que é que Deus diz para as obras da lei? Não passam de trapos de imundícia. Sabe aquele curativo que fica em cima de uma ferida cheia de secreção, quando você tira podre? Deus está dizendo: as tuas obras da lei são isso aqui para mim, ó. Trapo de imundícia, não serve para nada, é podre, joga fora. Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração quebrantado, uma disposição mental para servir em amor. Eu sirvo ao Senhor por amor, em gratidão em tudo que Ele fez na minha vida. Essa é a forma que devemos agir.
e crucificar o velho homem, porque nós somos muito fáceis de nos enganar a nós mesmos, dizer para nós mesmos que você é uma pessoa boa. Está vendo? Tem tanta pessoa ruim, pior do que você. Porque tem pessoa pior do que eu, isso não quer dizer que eu devo fazer coisas erradas. Eu devo me corrigir. Eu devo ver a consequência do pecado na vida dos outros e desejar não ter aquilo na minha vida. Nós aprendemos não só através dos bons exemplos, mas também dos maus exemplos. Quando vemos alguém praticando mal, fazendo mal e recebendo as consequências, logo a gente diz: puxa, como é que pode alguém fazer isso? Mas logo a gente está fazendo algo parecido. Criticamos, apontamos, achamos que somos melhor do que os outros e na verdade esquecemos de crucificar o velho homem. Estamos já nos colocando em uma posição de superioridade. E Jesus disse: sabe qual é a posição que nós devemos ter para entrar no reino dos céus? Aquele que quer ser o maior, seja o que? Sirva, seja um servo. Essa é a posição de grandeza no céu. Alguns imaginam, né? Eu sou presidente da ordem dos ministros e tal, de não sei o que, mas não sei o que. É um monte de título, né? Quando chegar lá no céu, que abrir o livro, vai olhar só se ele é o servo ou não. Tu foi servo? Não tive tempo para servir, estava muito ocupado, dando ordem para os meus servos. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma frase muito batida, mas que vale a pena ser dita. Estamos aqui para servir a Deus. Somos servos do Senhor. Essa é a posição de grandeza lá no céu. Aquele que é humilde será exaltado por Deus. Então sejam vós também humildes diante de Deus. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Romanos 6,6. Precisamos crucificar o velho homem, fazer morrer a velha natureza. Para quê? Para que o novo homem seja construído, e esse novo homem seja conduzido pelo Espírito Santo, guiado por ele, vivendo nele e para ele. Assim Deus será honrado e glorificado através de nós. Concluindo então, o Espírito Santo que habita em nós deseja nos capacitar e encher-nos de poder, para que assim possamos produzir frutos que agradam ao Senhor. Mateus 7, do 16 ao 20, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quais frutos podem ser vistos em nossa vida? Quais frutos têm sido apresentados por meio de nós? Lembra do fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É interessante que quando damos lugar ao Espírito, que ele produz esse fruto em nós, esse fruto vai nos ajudar a nos dominar.
a não deixar o velho homem voltar à tona. Quanto mais cheio do Espírito estivermos, menos espaço terá para nossa carne reinar. Então seja o Espírito Santo que esteja reinando na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito que foi enviado a este mundo como um selo, uma garantia de que nós fazemos parte do teu povo. E esse Espírito, ó Pai, uma vez habitando em nós, que possamos, ó Pai, dar lugar a Ele. Dia após dia, o Espírito reine em nossa vida, que o Espírito tenha domínio sobre nós, que Ele nos preencha, nos encha de poder, para que possamos assim propagar o Teu reino e anunciar a Tua palavra por onde quer que vá. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui reunido. Eu te peço, ó Pai, se tem alguém dentre nós que ainda não fez uma confissão de fé, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não provou dessa maravilha que é te servir, que nesta noite o Teu Santo Espírito fale ao seu coração e que haja então um desejo maior, partindo dele, de te servir, de ser dominado, de ser usado pelo Espírito, para que ele junte forças conosco na militância contra a carne. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria então de convidar, se tem alguém dentre nós esta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Se tem alguém aqui essa noite que gostaria de ser usado mais e mais pelo Espírito, eu quero, pastor, eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ser esta bênção, eu quero frutificar para o Senhor. Se tem alguém essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Eu peço também que se tem alguém dentre os crentes, os cristãos aqui nesta igreja, que reconhecem que tem dado pouco lugar ao Espírito, que precisam que ser mais cheios do Espírito, ser usados pelo Espírito Santo, e que nessa noite querem fazer um voto com Deus. Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero realmente ter a minha vida dedicada a Ti, eu quero ser usado pelo Teu Espírito, eu quero frutificar. Se você tem esse desejo, meu irmão, de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mais e mais, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Amém, graças a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui eu te apresento, Senhor, estes irmãos que com suas mãos erguidas fazem então uma confissão de fé. Há um desejo em seus corações de ser mais e mais usados pelo Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor os preencha, encha com o Teu Santo Espírito, para que assim, ó Pai, por meio do Espírito, eles produzam frutos dignos de arrependimento, frutos, ó Pai, que realmente apresentam a Tua glória, que revelam o Teu poder. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada um aqui presente, te peço por aqueles que estão em seus lares nos assistindo, que a Tua graça se estenda a cada lar, a cada família, e o desejo do meu coração, ó Pai, é que tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, que a santidade seja buscada pelo Teu povo, principalmente nos dias em que vivemos, onde a impureza, a maldade, o pecado está solta pelo mundo, e a oferta que o mundo nos dá, nos oferece, é viver uma vida de libertinagem, onde o pecado é livre, onde se pode fazer tudo para satisfazer a carne. Pelo contrário, ó Pai, queremos aqui militar contra a carne, dizer que queremos Te servir, queremos Te obedecer, queremos viver uma vida santa que glorifica o Teu santo nome. Por isso eu te peço, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.